Olá a todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Babá Jorge Ora e é mais uma semana, né, desses nossos encontros para conversar um pouco sobre coisas envolvendo as questões do Candomblé. Eu quero agradecer que depois da minha conclamação na semana passada, no penúltimo vídeo, as pessoas vieram com seus feedbacks nas redes sociais, em especial, dialogando a respeito do tema, colocando suas posições, seus pontos de vista, permitindo assim que houvesse um diálogo mais amplo e não essa coisa contemplativa de eu postar um vídeo e as pessoas assistirem e ao fim e ao cabo eu ficar sem saber o que é que elas pensam, porque a intenção, como eu venho repetindo em todo vídeo, não é ditar regras, mas permitir diálogos para que a gente pense junto sobre questões que são caras ao chamado povo de santo, em especial nesse momento onde estamos vivendo um retrocesso político em todos os níveis e a perseguição, o racismo religioso está no ápice, né, com o advento dos bandidos e os traficantes de Cristo respaldados por uma parcela do movimento que eu chamo de nazi-pentecostal, voltado apenas para a obtenção de lucro e manipulação do poder através da ocupação dos espaços deliberativos, principalmente os políticos. E poder é o tema central do que eu quero discutir essa semana. A palavra poder, ela remete a gente a uma série de questões. Na minha leitura, a grande maioria delas negativas. Né? A gente sabe lidar muito mal com o poder, né? Porque para que o poder ele seja um componente positivado, é necessário um amadurecimento dos indivíduos nos mais diversos níveis, né? Um conhecimento amplo das questões políticas, um conhecimento amplo das estruturas da sociedade, como elas se dão, para que esse poder não seja efêmero e, principalmente, para que esse poder não seja um vetor de violência, né? E, infelizmente, eu não vou generalizar, mas vou falar a partir das minhas próprias experiências, o poder no Candomblé ele tende a ser usado de maneira negativa, né? E eu vou ilustrar para isso um dos meus primeiros contatos com as mídias sociais, ainda no tempo do Orkut, que promoveu coisas negativas e positivas. As positivas é que uma parte das pessoas com que eu tenho amizades ao redor do país, inclusive as virtuais, algumas pessoas que eu nunca vi na minha vida, começa a partir dessas mídias sociais e começou a partir de um ponto de divergência. Fazia parte de uma comunidade no Orkut que supostamente discutia questões do axé. Hoje entendo que alguns dos temas eram bem bobos, né? Manuais de como as coisas deveriam ser, o que era certo, o que era errado, e aí esse certo e errado a partir da perspectiva dos indivíduos, sem nenhum tipo de relativização, né? Do olhar do outro, do lugar do outro. E eu lembro que um belo dia eu entrei e tinha um post que estava lá com milhares de comentários, centenas de comentários, e todo mundo rindo, e todo mundo brincando. E aí me chamou a atenção, e quando eu fui olhar, era um famigerado manual do Bom Yaô. Alguém redigiu um conjunto de regras, né? E aí os comentários eram todos positivando esse conjunto de regras. Quando eu fui lê-las, eu fui tomado de uma fúria que eu não consegui me conter. E aí eu já entrei com a voadora na caixa dos peitos. Eu disse, isso não é um manual do Bom Yaô. Isso é um manual do bom escravo, né? Porque era uma série de ditames, e alguns eu sei que fazem parte daquilo que a gente chama de hierarquia, mas quando você para olhar criticamente, quando você para olhar friamente, aquilo era o manual, como eu disse à época, do senhor de engenho, dizendo como um bom escravo deveria comportar-se. Primeira questão, né, e hoje talvez isso esteja mais forte do que a época. Ao invés das pessoas virem me questionar o porquê de eu não concordar com aquela série de ditames, tentaram desqualificar a minha fala. Isso é muito comum e hoje em dia está ainda mais forte, né, a partir desse processo de polarização e de desconhecimento geral das coisas. Então as pessoas queriam saber quem eu era, de que casa de Candomblé eu vinha, quantos anos de iniciação eu tinha, qual era a autoridade que eu tinha para estar questionando aquilo, né? E a minha resposta foi, isso não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, não interessa a vocês de onde eu vou, de onde eu venho, de que casa, eu não falo por casa.
Eu não falo por uma comunidade terreira, eu estou falando por mim, eu estou falando por uma pessoa que se sente indignada a partir de uma perspectiva racista e excludente de uma série de regras que vocês não estão percebendo o quão violentas são. Alguns concordando, outros discordando, a discussão ficou acalorada em alguns momentos, com inclusive trocas de ofensas pessoais, mas é isso, foi o catalisador para o primeiro momento de eu começar a questionar posições a partir do lugar de falar com as mídias sociais. De lá para cá eu avanço, retroajo, mas eu estou quase sempre por aqui. E aí a questão que a gente tem que pensar, o que é poder, como esse poder é exercido, e como nós perpetuamos uma série de práticas colonialistas, racistas, estruturalmente racializadas, para dentro da nossa prática religiosa afrodescendente, afro-brasileira, e damos o nome bonitinho de hierarquia. Para começo de conversa, entendamos que hierarquia é uma organização social e política dos indivíduos dentro de um contexto. No caso do candomblé, é um contexto em mutação e transitório, né? Partindo do Kosse, aquele que não tem, transformando-se em Abian, aquele que nasce para as contas num primeiro vínculo com as comunidades terreiro, Iaô Elegum, né? Ogãs e Equedes e outros cargos, e os Ebomes ou Babalorixás e Alorixás. Ou seja, a exceção de Ogãs e Equedes, que o seu espaço ele é estático, quando você entrou é aquilo e acabou, os outros processos são processos de transição. Porém, nenhum desses espaços justifica a utilização de certas violências para a consolidação desse poder. Eu nunca entendi discursivamente esse papo de não olhe nos meus olhos, não sente na mesma altura que eu, sente-se no chão, não fale comigo, não retruque, não questione. Se eu brigar com você mesmo que eu esteja errado, você não tem o direito de se posicionar, porque isso é hierarquia. Não, minha gente, isso não é hierarquia. Isso é a consolidação de uma série de equívocos em alguns aspectos, ou exageros em outros, historicamente localizados, que foram transplantados para dentro do candomblé e que a gente passa a reproduzir, alguns irreflexivamente, outros refletindo, mas ainda assim mantendo o caráter, porque um dos aspectos do poder é que ele inebria, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase ela é muito forte e ela é muito próxima da realidade afetiva das coisas. Eu discuto essas relações de poder na minha dissertação de mestrado, que é intitulada No Tempo de Finado Fulano, Relações de Poder e Mano em um Candomblé de Salvador, onde eu questiono se o discurso da senioridade e ancianidade, ou seja, os mais velhos e os que foram iniciados primeiro, são a única forma, o único catalisador da estrutura de poder dentro do candomblé. E aí eu levanto essas questões, se gênero não tem centralidade, a questão racial não tem centralidade, se a questão socioeconômica não tem centralidade, né? O que é que está aí nesse jogo de poder que é muito mais amplo às vezes do que discursivamente a gente estabelece. Outra coisa, é muito comum o povo de santo, a partir da perspectiva do discurso, evocar uma pseudo-ancestralidade para justificar suas posições. Antigamente não era assim, antigamente não era assado, no tempo de finado fulano não era assim. Em geral, essas narrativas elas não condizem com a verdade afetiva das coisas. Ela tem a ver com a relação dos indivíduos em suas próprias histórias e nas suas histórias com os outros. Né? Não é incomum quando você presta atenção de maneira um pouquinho mais aprofundada nos relatos, que você vai ouvir às vezes de pessoas que têm a oportunidade de lidar com gente de 70, 80 anos, com mais de 50, 60 anos de iniciação, que muitos dos discursos que estão ali envolvidos no bojo a gente ainda encontra na contemporaneidade. Porque é muito comum, injusto e de certa forma desonesto colocar todas as problemáticas envolvidas com a questão do candomblé na contemporaneidade. É a válvula de escape mais fácil para não se discutir profundamente nossas questões. Antigamente não era assim. Isso é coisa da modernidade, isso é coisa dos mais novos. É sempre esse discurso, que é um discurso falseado. Né? É um discurso que não condiz com a verdade dos indivíduos. Né? Nós, hoje, temos os nossos problemas, os problemas da contemporaneidade, mas herdamos uma série de outras questões que vêm desde a fundação do candomblé. Né? Algumas que eu não vou citar aqui, porque não é meu espaço nem meu papel, mas quem é de dentro sabe. Né, coisas que são caras e que a gente precisa repensar e se recolocar, inclusive politicamente,
mas que quando elas vêm à tona é sempre esse mesmo discurso. Ah, isso é coisa dos mais novos, isso é coisa da juventude, isso é invenção. Minha gente, tudo é invenção, né? Seja tenha sido inventado há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás ou há 15 dias atrás, tudo é inventado, porque isso é cultura, isso é sociedade. Estamos vivos em transformação e em constante mutação. Isso é parte do advento da sociabilidade, né? Não existe sociedades estagnadas, né? Existe aqueles que querem viver a partir de um pensamento histórico, socialmente datado, e a partir daí ditar regra para o mundo, não pensando profundamente sobre a mutabilidade das coisas, que é inexorável. Então, bora pensar direitinho, né? Principalmente para aqueles que estão dentro da hierarquia, seja na condição mais baixa ou na condição entendida como mais alta, como é que a gente está exercendo esse poder? Se esse poder ele está sendo usado como um agente transformador nas nossas vidas e na vida dos nossos indivíduos. Eu acho que não, né? Os números estão aí que não me deixam mentir. Se a gente vê a quantidade de gente preta ou de afrodescendente que compõe as fileiras do movimento neopentecostal, inclusive são utilizados como soldados de infantaria para nos atacar, a gente percebe que alguma coisa não deu muito certo no nosso discurso, onde as pessoas têm muito medo e muita dificuldade de se aproximar do candomblé, né? E os motivos não são à toa, tem profundidade, basta que a gente faça esse exercício de autoanálise, de autocrítica, e a gente precisa se repensar, né? Pois o futuro ele está aí nos engolindo em diversos níveis. Nós não temos representatividade política efetiva. O Estado, hoje representado por esse ser ignóbil que está na presidência da República, mas ele não é uma voz solitária, ele é a voz, eu sempre estou frisando, de 56% da população desse país, que em um dado momento perdeu a vergonha de ser racista, machista, misógino, sexista, LGBTQ-fóbico. Ah, vocês só falam isso. Desculpa se você tem medo de encarar o que você é, né? É o que tem para hoje. Mas eu que estou do lado de cá, junto com os outros 44%, a gente tem que se repensar. Como é que a gente transforma coisas ao ponto de a gente reverter esses quadros e começar a pensar a formação de um quadro político de luta não só antirracista e anticolonial, mas de enfrentamento político qualificado. Não temos mais condição de sustentar esse discurso de vestirmos brancos, somos da paz. Oxalá não é uma divindade ligada à paz, né? Você precisa refletir se você cultua Oxalá ou você cultua uma versão light de uma soma de Jesus Cristo com Alá, né, misturada com Deus judaico-cristão, que é importante frisar, também não tem nenhum componente de paz. Jesus conclama os seus a compra de espadas, o Deus dos hebreus é o Deus da guerra. Então essa coisa de paz, e principalmente quando nos chamam para nós que estamos subalternizados ou violentados, que nós que sejamos os proponentes da paz. Né? Se eu levo um tapa de um lado, eu não dou o outro não. Eu revido de maneira violenta e desproporcional. Né? Esse discurso de que a gente tem que ser o agente da paz é complicado quando a gente está falando de populações pretas, populações subalternizadas, populações historicamente violentadas dentro de um processo social. Então é isso. Bora refletir um pouquinho sobre isso, sobre o que é hierarquia, sobre o que é poder, como a gente está exercendo esse poder. Né, aguardo os comentários de vocês para que a gente consiga ter um diálogo, né, rico para todos nós. E até o próximo vídeo. Né? A gente segue na luta, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Obrigado mais uma vez.